A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando também que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual AIG 1318 37300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo
através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, pode ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo a sua fé, o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas. Ou nos comércios, eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live e em outras redes sociais. Você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus e muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se também de pedir um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independentes do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do seu segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, todos que querem o Senhor falando grandemente ao seu coração todos os dias, acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Vamos agora dar início às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal, para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. É o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através
da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio a nossa live, perdão. E a oração sorteada é a oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 4 diz assim: Senhor Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Pode. Vamos agora, abençoados. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus, de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade do Senhor Deus para onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueça de escolher um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Hoje é de número 12 par, rebanho de número 12 par e rebanho de número 11 ímpar. Vamos aqui agora ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. O livro sorteado é o livro de Josué, 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Josué. Capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 1 contém 18 versículos, que diz assim: O Senhor Deus fala a Josué e o anima-o. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, seu servo é morto, disponha-te agora, passa esse Jordão, eu, tu e todo este povo, perdão, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do Só, será o vosso termo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro, e o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Livro de Salmos, 150 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 119, do versículo 49 a 56. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Salmo 119, 49 ao 56. Versículo 49, 50, 51 e 52. Lembre-te da promessa que fizeste ao teu povo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim. Todavia não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me conforto, ó Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Oração de número 6. Rebanho de número 6 e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro para a meditação do rebanho. O livro sorteado é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Perdão. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15, que contém 58 versículos, que diz assim: a ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. Versículo 1, 2, 3 e 4. Irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como os vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei
também e recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Nossa. Livro de Tiago, 5 capítulos. Vamos ao sorteio aqui do capítulo. Capítulo de número 5 do livro de Tiago. Capítulo 5 do livro de Tiago contém 20 versículos, que diz assim. Perdão. A necessidade, bênção e exemplo da paciência. Versículos 7, 8, 9 e 10. Sede, pois, irmãos, paciente até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também paciente e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos deixeis uns aos outros, porque não sedes julgados. Eis que o juízo está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Rebanho de número 18 e 17. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Livro de Cantares, 8 capítulos. 8 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 contém 17 versículos, que diz assim, no versículo 4, 5, 6 e 7. Leva-me à sala do banquete e ao seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-vos com maçãs, pois desfaleço de amor. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem despertei o amor, até que este o queira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé.
Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus o Todo-Poderoso pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas, examine João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido que quem crê no Senhor Jesus não pagar um imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora estar sorteando mais uma oração, e a oração sorteada é a oração de número 5. Vamos aqui, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército, que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Escolha o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ezequiel,
48 capítulos. Livro de Ezequiel. Livro de Ezequiel, 48 capítulos. Sorteio do capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 32 do livro de Ezequiel. Capítulo 32 contém 32 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Lamentação contra Faraó, rei do Egito. No ano do 10º, no 10º mês, no primeiro dia do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas, agitavas as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus, estenderei sobre ti a minha rede no meio de muitos povos, que te puxarão para fora da minha rede. Então te deixarei em terra, no campo aberto, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu, e se fartarão de ti os animais de toda a terra. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulo. Livro de Juízes. Livro de Juízes, glórias ao nosso Senhor. 21 capítulos. Capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Juízes. Capítulo 8 do livro de Juízes contém 35 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4, Gideão aplaca os efraimitas e mata os reis dos medianitas. Então os homens de Efraim disseram a Gideão, que é isso que fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os medianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse, que mais eu fiz agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? O Senhor Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos medianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que fizeste. Então, com falaste essas palavras, abrandou-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou os 300 homens que ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Livro de Mateus, 28 capítulos. Mateus, 28 capítulos. Capítulo sorteado do livro de Mateus, capítulo 26 do livro de Mateus. Capítulo 26 do livro de Mateus. Capítulo 26 contém 75 versículos, que diz assim, Pedro é avisado, versículo 31, 32, 33 e 34. Então o Senhor Jesus lhe disse, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas, mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe o Senhor Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 4, par, e 3, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado
é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Êxodo. Capítulo 29 do livro de Êxodo. Capítulo 29 contém 46 versículos, que diz assim: sacrifícios e as cerimônias da congregação, consagração. Eita, glória. Versículo 1, 2, 3 e 4. Isto é o que lhes farás para consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Tomam novilhos e 2 carneiros sem defeito, e pães asnos e bolos asnos, amassam-nos com azeite e obreiras, asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás no cesto, e no cesto os trarás. Trarás também os novilhos e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho a ser sorteado, rebanho de número 16 par e rebanho de número 15 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. O capítulo sorteado é o capítulo 18 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 18 contém 17 versículos, que diz assim, no versículo 1, 2, 3 e 4. Diversas vitórias de Davi. Depois disso, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou Agate e suas aldeias das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Jobá, foi derrotado por Davi até Amate, quando aquele que foi restabeleceu o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhes Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora iremos apresentar uma mensagem com nossas denúncias, mais de 100 denúncias das nossas igrejas virtuais e canais. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção. É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada, para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo.
Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. Primeira, oferta. Segunda, sacerdote. Terceira, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarta, oração. Quinta, orar. Sexta, dízimo. Sétima, ter um lugar particular em sua casa ou em outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos estar aqui sorteando mais uma oração e a oração sorteada é a oração de número 9. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Poderoso Senhor Deus e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes dessa igreja virtual @IG 1-318-37-300 sejam protegidas, renovadas e libertas através dessa ministração da tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados, vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. E o capítulo sorteado do livro de Apocalipse é o capítulo 18.
capítulo 18. Contém 24 versículos, que diz assim: Os lamentos dos admiradores da Babilônia, versículo 14, 15, 16 e 17. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu e se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo que é dedicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo: Ai, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastadas tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiro e quantos labutam no mar, conservarão-se de longe. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, e o livro é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo de número 11 do livro de 1 Reis. Capítulo 11 contém 43 versículos, que diz assim: O Senhor Deus suscita adversários contra Salomão. Versículo 14, 15, 16 e 17. Levantou o Senhor contra Salomão um adversário chamado Hadade e Odomita. Este era da linhagem real de Edom, porque estando Davi em Edom e tendo subido Joabe, comandante do exército, a sepultar os mortos, feriu todos os varões em Edom, porque Joabe ficou ali 6 meses com todo o Israel, até que eliminou todos os varões de Edom. Hadade, porém, fugiu, e com eles alguns homens edomitas, dos servos de seu pai, para ir ao Egito. Era Hadade ainda muito jovem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro sorteado é o livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, 36 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio do capítulo 8 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 8 contém 18 versículos, que diz assim: As demais atividades de Salomão, versículo 1, 2, 3 e 4. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor e a sua própria casa, edificou as cidades que Irão lhe tinha dado, e fez habitar nela os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate Zoba e a tomou. Também edificou a Tadmor do deserto e a todas as cidades armazém em Amate. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. 3 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Sofonias. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 contém 20 versículos, que diz assim: Ameaças contra Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da cidade opressora, da rebelde e manchada, não atende a ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. E os príncipes são leões rugidores no meio dela. Os seus juízes são lobos ao cair da noite, que não deixam os ossos para serem roídos no dia seguinte. Os seus profetas são levianos, homens pérfidos, ou seus sacerdotes profanam o santuário e violam a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. É o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós, 9 capítulos. Vamos ao sorteio.
sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 1 do livro de Amós, que contém 15 versículos, que diz assim: ameaças contra diversas nações. Versículo 2, 3, 4 e 5. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cume do Carmelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões do Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharão a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Avém. E ao que se tem o certo de Beté-Edém. E o povo da Síria será levado em cativeiro. Aqui diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Livro de Ageu, 2 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Ageu. Capítulo 2 contém 23 versículos, que diz assim: a glória do segundo tempo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora aqui estar fazendo mais uma oração para dar continuidade aqui ao sorteio dos livros. Oração de número 8. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estiver se levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas estas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos dessa sua igreja virtual, @IG13183730, recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para a mais honra e glória do teu santíssimo nome, através do poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade aos sorteios. Mentalize o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Esther. Capítulo 8. Capítulo 8 contém 17 versículos, que diz assim: os judeus são autorizados a resistir. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther à casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado de Amã e o deu a Mordecai. E este pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, ele lançou aos pés, com lágrimas implorando que revogasse a maldade de Amã, o Agagita e a trama que havia compreendido contra os judeus. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro. Então ela se levantou, pôs-se de pé diante do rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro a ser sorteado. E o livro sorteado é o livro de Malaquias, 4 capítulos. Livro de Malaquias,
4 capítulos, glórias ao nosso Senhor Deus. Quatro capítulos do livro de Malaquias. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 2 do livro de Malaquias. Capítulo 2 do livro de Malaquias contém 17 versículos, que diz assim: o castigo dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Agora, ó sacerdote, para vós outro este mandamento: se não ouvirdes e se não puserdes no vosso coração, dá honra a meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isto no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, o excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levado. Então sabereis que eu vos enviarei este mandamento, para que minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E o livro sorteado é o livro de 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João. Nossa Senhora. Glórias ao nosso Senhor Deus. 5 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de 1 João. Gratidão pela presença. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 contém 29 versículos, que diz assim. No versículo 1, 2, 3 e 4. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, o Senhor Jesus, o Cristo, o justo. E ele é a propiciação destes nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se aguardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último livro a ser sorteado. E o último livro a ser sorteado é o livro de Filemão, um capítulo. Filemão, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Filemão, apenas um capítulo, que contém 25 versículos, que diz assim. Paulo intercede em favor de Onésimo, versículo 13, 14, 15 e 16. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que os receba para sempre. Não como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com razão de ti, que quer na carne, quer no Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença. E lembrando a vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade e matemática, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio dos 20 números. Mentalize aí o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Josué, capítulo 1. Número 2, Salmos, capítulo 119, mas somente do versículo 49 a 56. Sinta-se à vontade para ler o capítulo inteiro. Você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 15. Número 3, Tiago, capítulo 5. Número 17, Cantares, capítulo 2. Número 14, Ezequiel, capítulo 32. Número 15, Juízes, capítulo 8.
Número 10, Mateus, capítulo 26. Número 8, Êxodo, capítulo 29. Número 19, 1 Crônicas, capítulo 18. Número 20, Apocalipse, capítulo 18. Número 4, 1 Reis, capítulo 11. Glórias ao nosso Senhor Deus. Número 6, 2 Crônicas, capítulo 8. Número 16, Sofonias, capítulo 3. Número 9, Amós, capítulo 1. Número, glórias ao nosso Senhor, 5, Ageu, capítulo 2. Número 1, Esther, capítulo 8. Número 11, Malaquias, capítulo 2. Número 12, 1 João, capítulo 2. E por último, número 18, Filemão, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras: eu diga seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você, seguidor, inscrito e membro, ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, no @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos na @IG 1318 37 300 e até 1 hora e 40 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Jesus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações necessárias vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 200 milhões de reais
para 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço muitíssimo a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade nesta live. E agradeço também a presença de cada um de vocês abençoados nesta live. Que todos possam ser muitíssimos abençoados e fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença e aguardo vocês na próxima live.